Muito bem, o tempo passa, o tempo voa. Esse é o último bloco do nosso programa, do programa BH Todo Dia, mas você vai continuar ligado na programação do canal Viver Brasil, porque logo depois a gente tem Saúde e Bem-Estar com o nosso querido Fernando Rocha. Beijo para você, Fernando. E o papo de hoje, o Saúde e Bem-Estar, é Síndrome do Pânico. Então, continue ligado. Aliás, toda a nossa programação fica à sua disposição no YouTube. Os conteúdos estão lá, divididos por blocos, tudo organizado, para que você possa assistir na hora que quiser, do jeito que quiser, com quem você quiser, tá bom? Então vá lá no YouTube, Viver Brasil, e acompanhe a nossa programação, não é? Os programas que você gostou e que você quer ver mais uma vez e quer interagir com a gente, combinado? É isso aí. E agora eu aproveito, né, maestro? Volto para o meu trono, e agora chegou o momento da gente dar um tempinho na SAF, porque é um quadro novo que a gente está estreando com vocês aqui, que é uma indicação de livro dos nossos convidados. Toda quarta-feira a gente vai começar a fazer isso, né? Renata, eu queria começar contigo. Você está com esse livrão aí, olha só, que bíblia. Esse livro é um livro que escrevemos em autoria, eu, Dr. Gustavo Me e outros autores. empresta aqui que eu vou mostrar enquanto você vai falar um pouquinho dele pra gente. Vamos lá. É um livro escrito a várias mãos. Sim. Né? Eu abordo nesse livro a questão do novo Código Disciplinar da FIFA, mas ele traz aí uma quantidade bem eclética de todas as normativas nacionais, internacionais, do direito desportivo. Com esse nome, Primeiras Linhas, né, Direito Desportivo Primeiras Linhas, ele introduz diversas situações em que tanto quem nunca atuou no direito desportivo pode lê-lo e vai estar aí atualizado Tem com exemplos temas. de casos, essa coisa toda para explicar pra gente? Tem exemplo de casos. Isso. Esse livro aborda questões da área civil, da área tributária, da área trabalhista, contratos de atletas, lei do torcedor, aborda a questão de SAF, clube-empresa, as normativas nacionais, todas as questões das leis brasileiras, das leis internacionais, dos códigos da FIFA, a composição da FIFA, os tribunais, o nosso Tribunal de Justiça Desportivo. Então, esse livro é um livro assim, bacanérrimo, que a gente tem o prazer de participar, juntamente com o Dr. Gustavo, desse livro, desse filhinho nosso aí. Muito bom. Tá? Vamos trocar os filhinhos aqui. Caio, me passa o seu, segura esse aqui, e eu vou mostrar o seu, que você trouxe. Que não é seu, é uma recomendação sua. Fica eu ainda tranquilo. não tô. Quando eu crescer, eu quero ser igual aos meus dois colegas, escrever o meu também. Eu sabia que eles iam trazer livros sobre direito esportivo, então eu quis dar uma modificada. Eu trouxe do meu professor Israel Teudo, em coautoria com o Júlio Garganta e o José Guilherme, que são dois professores portugueses. É um livro que preenche uma lacuna mundial até, de alguns aspectos relacionados ao treino, ao desenvolvimento de jogadores, ao desenvolvimento cognitivo do atleta, a tomada de decisão do jogador, né? O futebol... A gente fala muito isso, né? Exatamente. Tomou decisão errada na hora de entrou na área, né? Exatamente. Um atleta, por exemplo, quando o atleta vai executar qualquer tipo de ação no jogo, seja um passe. Primeiro ele tem que pensar, depois ele tem que decidir, e por último, ele vai executar o passe. Quer dizer, se ele pensar errado, pensar mal, ele vai decidir mal. E se ele vai decidir mal, a execução motora vai sair errado também. Boa, muito legal. E às vezes a gente fica no jogo ali, esse cara não sabe chutar a bola, ele não sabe, errou. Não. E às vezes a razão para aquilo não é uma deficiência técnica, não quer dizer que ele não consegue tocar a bola dali até ali. Isso. Tem uma razão tática, cognitiva, questão de formação. Muito bom. Então é um livro que tem várias intervenções com ideias de treino para quem é profissional de escolinha, profissional de futebol de base, que tem intervenções sobre treino, como você avaliar seus atletas. É um livro muito interessante. Obrigado, viu? Muito bom. Vamos trocar aqui os livros, Gustavo? Isso, vai lá. Vou levar. Isso. Eu tenho uma hoje. Muito bom. Vamos lá. E esse aqui, Gustavo? E Sugerindo Campeões, aspectos desportivos ligados à gestão de pessoas. Eu estou acabando de fazer um jabá também. Esse livro é de autoria minha e do meu amigo Vinícius Fragoso, de Curitiba. Gestão de pessoas é um negócio que está muito na moda. Mudou tudo. Hoje, aquela gestão de pessoas no cabresto, cobrando resultado o tempo todo, acabou. Você precisa criar uma atmosfera de bem-estar entre o gestor e aquele que está sendo gerido. E esse livro é muito legal porque ele conta com o prefácio do Carlos Alberto Parreira, tetracampeão do mundo, e a apresentação do José Carlos Brunoro, que inclusive teve aqui no Cruzeiro há um tempo. E foi muito legal a resenha que a gente teve com o Parreira para ele poder fazer o prefácio para a gente.
como que a organização de um time de futebol, e embora pareça que se trata de esporte, não. O esporte é um mote para a gente poder trabalhar os princípios da gestão de pessoas modernas. Então, como que eu formo uma equipe campeã? Como que eu consigo extrair o melhor daquela pessoa que eu estou gerindo, sem com que ele tenha burnout, sem com que ele se... Enfim, que ele tenha uma saúde mental adequada. Perfeito. E que é tudo. Então, equilíbrio, né? Saúde física e mental. Essa é a ideia do livro, trazer princípios modernos e tendo o futebol como mote. Muito bom. Ele só um Sim, adendo, claro. eu acho que é importante, né? Porque não adianta a gente falar do livro e não informar as pessoas onde que elas conseguem adquiri-lo, né? Por exemplo, o livro do Israel está disponível na Amazon, em todas as plataformas, e também no site do NUPEF, nupef.com.br, para quem quiser adquirir. E o seu, Renato? Esse livro está no formato digital, também. né? Tá na Amazon. Está na Amazon Tanto esse e a Editora Expert. E esse é para você, eu fiz uma o meu dedicatória Gente, para delicadeza. você, viu? Obrigado. E o nome de todos os autores Nossa. que compõem aqui Muito bom. o livro. Muito Eu obrigado. vou providenciar com o Muito professor obrigado. Israel Teudo um livro também para poder Não, doar aqui ao vamos canal. montar a nossa biblioteca Vamos botar aqui. a biblioteca pra- desportiva aqui. Isso, para a gente poder produzir o nosso futuro programa, né, de Sim. esportes aqui, né, e por aí vai. Eu vou indicar aqui um livro que é um livro de poesias, que é do meu colega Kiko Ferreira, Beijo no Ar, né, para a gente trazer aqui um pouco mais de leveza para o nosso programa, recitando uma poesia aqui, ó. Foi-se o tempo de outrora, fica instalado a partir de hoje o território livre do agora. A gente está falando da SAF, né, é o agora, né, o outrora, né, a gente vai ter que deixar um pouco para trás. Esse livro já tem um tempo, né, dos anos 90, e o Kiko Ferreira está fazendo, né, um lançamento. Na verdade, eu fui convidado para fazer o Sempre um Papo, amanhã, projeto super legal do Afonso Borges, e valorizando o artista mineiro Kiko Ferreira, que tem muitos livros lançados em 40 anos aí, né, de publicações, jornalista, radialista, muito legal, tá bom? Então, beijo no ar, Kiko Ferreira amanhã, destaque do programa, né, que a gente tem com o Afonso Borges, que é um programa na internet, um programa que é o Sempre um Papo, que faz muito, né, um trabalho de divulgação e incentivo à leitura entre os mineiros, brasileiros e por aí vai. Voltamos então às nossas questões que a gente estava colocando aqui com relação à SAF. E Gustavo, você falava aqui fora do ar com a gente que teve uma decisão judicial de que as dívidas que seriam da Associação Cruzeiro, elas passam para a SAF, por isso esse movimento do Ronaldo, é isso? Exato. Não foi por isso, o movimento do Ronaldo foi por causa de dívidas mais tributárias. anterior, né? É anterior. Isso, Mas acende uma luzinha amarela ali para os investidores. Salvo engano, foi o goleiro Fábio e o Mano Menezes, né? Os dois casos, não é isso? Não é porque Não, saiu o Fábio, mas Fábio era o é o preparador de goleiros do feminino, que feminino. também chamava Então, Fábio. foi o preparador de Puxa. goleiros do feminino e o Mano E Menezes. todo mundo achou que era goleiro. E o Que Mano Menezes confusão. propuseram uma ação trabalhista que deveria ser contra o Cruzeiro Associação, porque eles eram empregados do Cruzeiro Associação. Mas eles incluem ali como reclamados na ação trabalhista o Cruzeiro SAF, que são dois CNPJs, Cruzeiro Associação, Cruzeiro SAF, sob o fundamento de que haveria ali um grupo econômico, porque são duas empresas ou duas pessoas jurídicas coligadas, Isso. com objetivo semelhante e com identidade de objetos. Já saíram as duas primeiras decisões, há outros processos trabalhistas com essa mesma linha de entendimento, com essa mesma tese, ainda no judiciário, mas já temos duas decisões dizendo o seguinte: olha, a associação e a SAF são corresponsáveis pelo pagamento das dívidas trabalhistas destas pessoas. Ou seja, há uma solidariedade. Naturalmente, essas decisões, cabe recurso dessas decisões, Claro. mas tira um pouco da segurança do investidor. Isso. Que ele passa a não pegar mais uma empresa limpa e que pagaria os seus débitos trabalhistas no regime executado regime concentrado de execuções e passa a ser obrigado pelas dívidas trabalhistas inteiras pelo entendimento de haver um grupo econômico. É um perigo. Renata, é isso que você estava falando no final do outro bloco, Exato. a insegurança jurídica. Em cima disso que o doutor Gustavo está falando, teve a decisão, mas eu entendo que a juíza é uma decisão de primeira instância, Cabe. um entendimento monocrático, Sim. cabe recurso para os tribunais, e ali a aplicação do caso, da lei ao caso concreto, ela se dá pelo entendimento de talvez uma omissão no artigo 9º da lei, onde ela faz exatamente a fundamentação da decisão dela na ressalva da lei, ou seja, na exceção que a lei abre, quando a lei coloca que a SAF não responde pelas obrigações do Da clube, associação. da associação, salvo se decorrentes do objeto social da empresa.
Que serão pagos nos termos. E aí o parágrafo único vem e fala quem são elenco hall de credores, que são os membros da comissão técnica, os atletas e o departamento do futebol. Mas aí ele vem e faz o complemento do caput falando que vai ser pago de acordo com o que está disposto no artigo 10, que é o regime centralizado de execuções. Ou seja, a SAF, ela realmente é corresponsável pelas dívidas. Mas eu entendo... Sim, 10 anos. Eu entendo que ela não é solidariamente responsável, ela é subsidiariamente responsável, que são dois institutos completamente diferentes. Agora você tem que me explicar. Tá. Uma coisa é você ser solidariamente, você vai responder em conjunto, porque pelo que eu vi, eu não vi o caso concreto, eu não vi o processo, porque uma coisa é a gente analisar um processo que vem nas nossas mãos para a gente estudar. Na imprensa, né? Outra coisa é o que foi divulgado. Isso. Então, o que foi divulgado é que a alegação do Cruzeiro, a defesa do Cruzeiro, foi que ela é parte ilegítima... Do Cruzeiro SAF. Da Cruzeiro SAF. Que ela é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, ou seja... O Fábio, que é o treinador de goleiros da seleção feminina, não é o Fábio goleiro, ele ajuizou essa demanda contra os dois institutos, contra o clube associativo e contra o clube empresa. Na verdade, o Cruzeiro vem falando que ele é parte ilegítima para figurar, porque a lei protege a SAF, blinda em relação a essas responsabilidades. Contudo, ele vai ter aí praticamente 10 anos para fazer os repasses para esse clube e associação, pagar essas dívidas trabalhistas e cíveis naquele rol elencado no artigo 9º, seguindo o regime centralizado de execuções do artigo 10, que é de 6 anos, prorrogáveis por mais 4, então interpreta 10 anos. Perfeito. Exato. Depois, após esse prazo não cumprido e as dívidas não pagas pelo clube e associação, serão de responsabilidade da SAF, subsidiariamente, ou seja... Você me perguntou qual a diferença. Solidário, vocês dois respondem pela dívida. Isso. Você pode pagar ou ele pode pagar. Então, tanto a SAF quanto o clube de associação vão ser responsáveis por aquela dívida para pagar de imediato. Contudo, a lei fala que o pagamento é parcelado, é condicionado àquele tempo, àquele lapso temporal. Ou seja, somente após os 10 anos é que a SAF vai responder por aquele pagamento. Se a associação não pagar, a SAF paga. A SAF paga daqui a 10 anos. Se ele não pagar, eu pago. Isso que é ser subsidiário. Eu pago se ele não pagar. Muito Quase bom. que um fiador. Exato. Assim. Agora, pra ficar fácil do telespectador entender. Vamos pensar aqui, você como gestor, eu quero que você me ajude aqui. O Ronaldo, ele já pediu as sedes antes dessa decisão. Ou seja, o Ronaldo vislumbra que a coisa não vai, né? Que não estão tão separadas assim. Ele quer ter a garantia ali do patrimônio também, mesmo né? sem essa segurança jurídica. Até porque, assim, falando tecnicamente, até da gestão técnica, o Cruzeiro tem hoje 2 centros de treinamentos importantes, que é a Toca da Raposa 1 e a Toca da Raposa 2. E as categorias de formação ficam na Toca 2, na Toca 1, perdão, e o profissional na Toca 2. Tecnicamente falando, para quem conhece de formação, categoria de base, atualmente não é mais interessante que a formação de jogadores seja muito distante do profissional, porque você tem que gerar uma integração, tem que gerar outro aspecto. Você sabe que no início do futebol era assim, né? O Procópio teve aqui, ele falou, sim. O que me fez gostar do futebol era ver os jogadores no mesmo lugar que eu treinava no ex-campo da Atlético. Hoje o Cruzeiro já corrige um pouco isso, levando o Sub-17 para treinar na Toca 2, o Sub-20 já praticamente não usam a Toca 1, mas essa integração ela é fundamental. Boa. Então, assim, eu enxergo no longo prazo o Ronaldo com isso, vendendo uma dos centros de treinamento. Agora, eu não sei e acho que não, infelizmente, acho que a Toca 2 não tem tamanho suficiente para suportar tudo. Então, eu acho que até no plano mais longo prazo, aí, eu acho que ele vai vender as duas e buscar um outro centro de treinamento, sabe? Mas o Ronaldo foi inteligente aí. Mas assessorado. Ele falou, opa, esse negócio vai virar de uma hora para outra. Só uma complementação no que o Caio falou. Há uma proteção, a lei protege esse patrimônio do clube em relação a esse pagamento da dívida. Porque a lei, ela vem trazer exatamente essa transparência. O que não tem nos clubes associativos é a divulgação de balanços, balancetes, patrimonial. A SAF vem trazer essa transparência e aí você pode acompanhar, até mesmo tem a determinação legal de que todos os balancetes, todos os... Tem que publicar no site da entidade. Exato. Exatamente. Até mesmo o currículo dos dirigentes tem que estar no site, ou seja, uma transparência em relação à governança de forma bem geral. Era para ter dos investidores, os Bolsonaro vetou.
Aí o que E acontece? mas aí não, né, Mas gente? o que acontece? O patrimônio está protegido em relação a essa questão da SAF. A lei também vem proteger, porque a lei ela vem com todas as boas intenções para que dê continuidade e profissionalize o futebol. Como o Caio falou, é uma indústria que movimenta bilhões. Então, quando você configura e positiva uma norma para que ela possa dar continuidade e fomentar esse esporte, é para que dê continuidade. Então, é uma boa intenção. Se ela vai ter defeitos, se ela vai prejudicar, a intenção dela é proteger os credores, assegurar os direitos constitucionais de todos os credores, que com seus direitos e garantias constitucionais, prevista até mesmo na legislação trabalhista, de que os credores vão receber. Quem aciona, se acionar uma ação ou acionar em juízo uma determinada questão trabalhista, financeira, que se for de direito dele, vai ser pago. Então, a lei vem trazer isso para evitar fraude a credores, a fraude à execução e uma série de questões que nas associações vinham acontecendo. Então, é um estudo que vem, a lei foi bem estudada. Volto a falar, vai ter, Fica tranquilo. À medida que vai se aplicando, vai se percebendo aonde é que a hermenêutica jurídica vem colaborar, mas vem o legislador agiu bem, fez uma boa lei. Essa lei nasce do Carlos Portinho, que era o senador, que foi o primeiro senador, o relator. E o senador Rodrigo Pacheco. A autoria do Rodrigo Pacheco e a relatoria. Isso, e depois o projeto de lei é do Rodrigo Pacheco. Advogado, conhecido atuante, ou seja, conhece legislação. Constitucionalista. Quando ele se torna presidente do Senado, o Carlos Portinho, que é senador pelo Rio de Janeiro, assume a relatoria. Isso. Carlos Portinho foi advogado do Flamengo, vice-presidente jurídico do Flamengo, foi advogado do Flamengo. Ele era suplente do senador do Rio que morreu. E eu tive com ele algumas vezes, ele falou mais uma vez, gente, a lei da SAF não será a lei do calote. Nós vamos viabilizar o pagamento das despesas, das dívidas, com criatividade dentro da legalidade. E há dois pontos que a gente não comentou aqui, que eu acho que vale a pena até para o torcedor poder jogar junto com o clube, que são, primeiro, o Cruzeiro, nesse momento, optou por ser uma sociedade anônima do futebol de capital fechado. Ou seja, você vende a ação para quem você quiser. Então, a associação escolheu vender para o Ronaldo. O Ronaldo, se quiser vender, vai escolher. Mas tem a SAF capital aberto. Ou seja, ela pode colocar essas ações na Bolsa de Valores. Botafogo e Vasco fizeram isso? Ambas de capital fechado também. Fechado também. Ninguém abriu ainda no Brasil. Ainda. Tá bom. Mas podem abrir o capital e os torcedores comprarem, investirem. Boa, hein? Boa. E o segundo ponto que também é previsto na lei, que o Carlos Portinho também, ele falou muito isso nas vezes que eu tive com ele, o Rodrigo Pacheco no início também, que foi o seguinte, olha, gente, tem a debenture fut. O que é o debenture fut? O clube emite um papel, ele vende para os torcedores e resgata daqui a algum tempo, com um juros pré-fixado. Tem uma maneira de se buscar dinheiro no mercado junto aos seus torcedores para financiar o futebol. Perfeito. Então pensa, torcida do Cruzeiro tem quantos milhões de torcedores hoje? 9 milhões? Se você vende 100 debentures FUT, 9 milhões de debentures FUT a R$100, o que o Cruzeiro não consegue captar dos seus torcedores? Então, o Ronaldo apostou nisso no sócio torcedor. Pronto, e tá dando certo. E provavelmente pode ser que ele faça um caminho desse. Então tem um lado bom também, a gente falou aqui dos riscos, né? Claro. Mas tem coisas boas que podem surgir. Ô Caio, agora como gestor de novo, vou te pegar como gestor. Preciso contratar jogadores para o meu time, é o caso do Ronaldo. E aí, como é que fica isso com a SAF, essas dívidas? É possível? Sim, agora o Cruzeiro está num momento tanto quanto mais tranquilo, né? Claro que não é o time dos mais milionários, né? Porque ainda vai se reestruturar. O próprio Ronaldo já colocou que ele vai fazer uma austeridade, ele quer fazer tudo com tranquilidade, pensando no médio e longo prazo. Mas ele já tem, já como o Gustavo colocou, já está conseguindo montar uma equipe. Você hoje não vai ter riscos de penhora, você já paga em dia. Eu tenho contato com algumas pessoas, alguns atletas do Cruzeiro, eles falam que o clima, o ambiente já é completamente... Fizeram uma carta pro Ronaldo ficar. Exatamente, já é outro, assim, até eles estavam falando de gerindo pessoas, né? Isso. Quando a gente fala em motivar pessoas, não é chegar e colocar um nariz de palhaço e falar, opa, vamos motivar, porque vai passar um dia, 2 dias, ela já vai desanimar de novo. Você dá as contingências, porque a motivação não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora. Então você tem que dar as contingências básicas dela trabalhar. E o gestor é isso, né? Ele é um facilitador, ele é uma função meio, ele gere os processos e gere pessoas. Então, você tendo pessoas mais dispostas, felizes ali com o trabalho, que elas têm as contingências de fazer um bom
um desempenho, certamente vai ser um ambiente melhor e você vai ser também um atrator para novos jogadores. E aí o Cruzeiro reinicia a sua caminhada. Sua expectativa da reunião do Conselho? O Conselho vai ter que aprovar ou não essa questão das sedes do Cruzeiro. A reunião agora é dia 4. Vai ter uma reunião agora quinta-feira, que o presidente convocou de forma extraordinária. Amanhã, então? Mas é uma reunião, na verdade, ele não convocou, né? Tá. Presidente da associação. Importante falar. É isso. Na verdade, ele não é uma convocação, ele convidou os conselheiros que quiserem na quinta-feira para fazer um bate-papo. Porque eu acho que às vezes as pessoas ficam... Porque assim, às vezes o conselheiro fica debatendo por WhatsApp, e o WhatsApp é uma coisa complicada, né? Porque você não comunica direito, né? Então ele convidou, ele vai fazer uma apresentação, vai se colocar à disposição para todos os tipos de questionamento, e no dia 4, sim, será votado com a presença talvez até do Ronaldo. Tá? Se ele tiver presente, tem sido anunciado que ele vai estar presente. Vai ser uma pressão enorme. Qual que é a sua expectativa? A minha expectativa é pela aprovação, sabe? É pela aprovação. Você acha também, Gustavo? Aprova, porque Você só também não acha, aprova na Acredito seguinte que situação. Se não aprovarem, é porque existe um outro investidor com mais dinheiro para colocar que o Ronaldo já é engatilhado, para o Ronaldo sair e ele entrar. Entendi. Porque se não tiver essa situação, o que o Ronaldo oferece para o Cruzeiro hoje não é ruim, é muito bom. Eu até acho que o Cruzeiro vale mais pela grandiosidade do clube, pela história do clube. Mas na situação que chegou, o que o Ronaldo oferece é muito bom. Então, para não aprovar, tem que ter uma carta na manga muito certinha, porque senão o resultado pode ser drástico, porque o Cruzeiro já é SAF. Então, se o Ronaldo pular fora e não vem outro, é falência. Agora, como é o futebol, é complicado, né? Porque temos um clássico no sábado. O resultado desse clássico, às vezes, vai influenciar nessa decisão dos conselheiros. Né? E o clássico muda tudo. Olha, o futebol é um negócio tudo, difícil. É aquilo que você está falando, né? O futebol é difícil. Eu até quero esse livro do Dr. Gustavo, porque gerindo emprestar, pessoas, tá bom? eu sempre falei, eu não sou da área da gestão, né? Sou da área da advocacia, mas a gente gosta bem de estudar muito sobre tudo, né? E de médico e louco todo mundo tem um pouco, então a gente está sempre dando um pitaco em alguma coisa. Mas eu sempre falei que eu acho que uma das maiores dificuldades de um técnico de futebol, de um gestor, é lidar com aquele clube, com aquele time tão diferenciado. Você tem aí jogadores de base chegando no gás, querendo jogar, quase que sem salários. Eu preciso fechar o programa. Resumo, de graça. Vamos lá. Então, vamos lá. Resumo. Você tem aí jogador com salários milionários, você tem jogadores jovens, você tem jogadores velhos. Essa motivação que o Caio estava falando, você Gestão conseguir gerir essas pessoas e fazer um time campeão motivado, eu acho que é um desafio, né? Muito legal o que você falou, muito bom. Gente, tive que fazer uma gestão de pessoas aqui, só craques. Obrigado pela presença, viu? Muito obrigado mesmo. E é só o começo da nossa conversa aqui sobre a SAF, tá? Valeu demais. Gente, estamos fechando o programa de hoje. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço e eu sobrei.